Jornalistas apresenta Nós de Conversa, Powered by BPI e Fundação La Caixa, em parceria com o agrupamento de escolas de Cister de Alcobaça, com Fábio Silex. Portanto, bem-vindos ao podcast Nós de Conversa. Isto é uma tentativa de reunirmos personalidades para falarmos aqui sobre temáticas levantadas pela comunidade de Aljubarrota, mais especificamente as 315 crianças do grupo de escolas de Cister, em Aljubarrota, Carvalhal e Ataíja. E temos hoje aqui connosco em conversa o Dr. Nil Violante, que acaba por ser um quiroprático e também consultor. E um consultor de comportamento humano. Temos também o Pedro Garcia, que é fisioterapeuta e osteopata, e o Francisco Mascarenhas, que é cardiopneumologista e também músico independente. Portanto, vamos passar já aqui a batata quente, em que vamos ouvir aqui um contributo sobre o que é ser sedentário para as crianças e outras questões. E a partir daí deixo a conversa aberta para vocês e criamos aqui um diálogo aberto. Portanto, vamos ouvir. O que é ser sedentário? É tratar dos dentes. É uma pessoa mais avançada, dentista. Arrancar dentes de uma pessoa e limpá-los para pôr novo. É como uma pessoa atropelada. Eu acho que sedentário é uma pessoa que não consegue andar. É uma pessoa sem dentes, uma pessoa que em operações teve que cortar as pernas. Teve que cortar a perna. O que aconteceria se um médico fosse músico ao mesmo tempo? Cantavam para acalmar as pessoas até adormecerem e depois faziam o resto. Eu acho que seria uma combinação maravilhosa. Porque a música também tem o poder de curar. Portanto, eu acho que as duas aliadas, e já passei por essa experiência, portanto, eu acho que sim, no momento... não posso dizer que menos bom, mas é difícil. Tive uma médica e um parteiro a cantarem. Portanto, tornou o processo mais suave, com algumas gargalhadas pelo meio. E acho que sim, que faz todo o sentido. Uma tragédia, porque se tivessem concertos e ao mesmo tempo tivessem uma consulta, que, assim, por exemplo, um médico trabalhava no INEM. Depois tinha um concerto à mesma hora. Depois, se eu estivesse no concerto, não ia conseguir ajudar a pessoa. Isto é ótimo. Portanto, disto que acabámos de ouvir, quais é que são assim, as principais ideias que surgem? No meu caso, acho que há uma grande necessidade de educação das crianças no que diz respeito à atividade física, porque eles não saberem o que é o sedentarismo, não é? Acho que é algo que é importante para eles descobrirem e virem a perceber, não é? Que isso existe no nosso mundo e que é algo que possa afetar a saúde deles, não é? Pois, eu acho que há aqui outra questão, é a questão da educação também de linguística, né? Porque muitos deles fizeram uma associação fonética do sem e dentarismo de dentes sem dentes. Portanto, o que é curioso, portanto, aí em termos da educação mesmo ao nível da língua portuguesa, há aí qualquer coisa que já tem que ser trabalhada, começa aí. Como é óbvio, o sedentarismo, sendo hoje cada vez mais um problema até nas próprias crianças, não como nós, eu e o Neil ainda menos do que vocês, são ainda mais novos que nós, brincámos muito mais e subimos árvores, fomos menos sedentários que as crianças de hoje, e o sedentarismo está-se a tornar uma epidemia dentro das nossas crianças, e portanto, que adultos serão amanhã em termos de saúde é muito questionável. E há que mudar-se atitudes educativas também, no sentido de evitar que se instale este problema do sedentarismo, especialmente nas nossas crianças. Eu acho que é interessante, ou seja, é importante também esta parte da literacia da saúde, que também foi aqui falada, das crianças não terem noção do que é realmente o sedentarismo. Acho só criativo, só as respostas que foram dadas, e aqui um bocado também como
como dizia, a parte do dentário e perceber, ok, isto se calhar tem a ver alguma coisa com o dentista, e a maior parte foi para aí que foi. Acho a criatividade das crianças, a inocência também das crianças, mas aqui também levanta um bocado esse assunto da importância da literacia da saúde, porque acho que, obviamente, com o avanço das tecnologias, e eu acho que passei um bocado ao lado dessa parte, porque acho que a minha infância foi muito, vamos para a rua brincar e ficávamos a brincar até tarde. Pode ter sido, se calhar, das últimas gerações em que isso ainda fui daqueles que teve essa vantagem, esse privilégio de viver um bocadinho a minha infância afastado dos telemóveis, mas isto levanta um problema importante, que é numa geração que está cada vez mais ligada às tecnologias, em que supostamente há um acesso ao conhecimento muito mais gratuito e muito mais fácil do que na altura em que as tecnologias ainda não estavam assim tão avançadas. Estes aspectos mais, parece que são básicos do que é uma pessoa sedentária, o que é o sedentarismo, o que é que eu devo fazer para não ser sedentário, ou pelo menos só saber a definição do sedentarismo, não está assim tão enraizado como já devia ser. Ou seja, parece que o avanço da tecnologia, o avanço da facilidade do conhecimento não está a acompanhar o conhecimento propriamente em si. Portanto, achei curioso, e a criatividade das crianças, lá está, a facilidade de ser sedentário, deve ser umas cáries, ou tratar um bocado essa parte dos dentes e tal, mas pronto, obviamente que chega a ser um bocadinho também alarmante essa outra parte, tem tanto curioso como de alarmante. Eu acho que pelo menos nessa parte do sedentarismo é aquilo que eu retirei de tudo aquilo que mostraste. Acho que é mais por aí. Por acaso não entrou aqui, mas uma das questões que nós tínhamos colocado assim fora desta amostra foi realmente o que é ser, por exemplo, osteopata, e as respostas são deliciosas. É um senhor que trata de patos, ou algo do género. Eu gostaria agora de introduzir aqui, vocês acham que os portugueses, ou pelo menos cá em Portugal, a comunidade num todo, as pessoas que passam por vocês, conhecem os seus próprios corpos, ou que é apenas uma máquina que precisa de inspeção quando avaria? Eu posso já dar o mote, porque pronto, esta noite estive a trabalhar no hospital, e acho que isso foi um pensamento que me veio assim durante este turno, que é, muitas das pessoas com quem eu lido no hospital não sabem que medicação fazem. Eles sabem que tomam um comprimido, sabem que tomam um comprimido vermelho, um comprimido branco, um comprimido amarelo, assim, duas cores, só que eles não sabem para quê. Ou, quando se perguntam, isto é um exemplo muito prático, mas tem hipertensão, tem tensão alta, não sei o quê, e eles, não, mas toma medicação para a tensão, isso eu tomo. Ou seja, eu acho que eles não têm bem noção porque é que tomam os comprimidos e quais são as doenças que têm, ou porque é que aquele comprimido serve. E eu acho que isso toca nesse assunto que estás a falar. Eu acho que as pessoas, nem todas, também não estamos aqui a generalizar, mas grande parte não conhece o próprio corpo, ou pelo menos não quer conhecer. E, por exemplo, eu acho que pessoalmente, se eu tomasse algum comprimido, eu gostava de saber para que era, qual é que é a doença que eu tenho para ter que estar a tomar aquele comprimido. E eu acho que, assim, no geral, a percepção que eu tenho, e trabalhar também mais diretamente com as pessoas, acho que é que as pessoas às vezes, eu tomo este comprimido, mas não sei para que é, o médico pediu-me para tomar, então eu tomo. E eu acho que elas não têm bem noção essa noção corporal individual. Não todas, mas a maior parte, pelo menos aquelas que chegam lá ao hospital, acho que a maior parte é, eu tomo aquilo, mas eu não sei para que é que aquilo serve. Acho que esta questão que colocaste tem aqui vários subtítulos, se quisermos, ou subdivisões. Em relação a Portugal, não podemos esquecer que ainda temos um país que vem muito marcado por um século XX controlado por uma ditadura, que tornou os portugueses, muitas vezes, seres não pensantes, porque eram propositadamente limitados no seu conhecimento, no seu desenvolvimento escolar, tudo mais. Então muitos dos portugueses habituaram-se a delegar no outro responsabilidades, e na saúde também, ou seja, nem questionam, muitas vezes não questionam o médico, como estava a dizer o Francisco, dá-lhe um medicamento e toma. Ou seja, até aos dias de hoje ainda vem uma certa franja da nossa população que sim, não conhece o seu corpo, não fala com o seu corpo,
não lê, não se interessa, não desenvolve conhecimento e, portanto, vai ao médico e faz o que o médico manda, vai ao quiroprático e confia no quiroprático, faz o que o quiroprático manda, vai ao fisioterapeuta e confia. E muitas vezes, pronto, desconhece e há uma franja que não quer sequer conhecer mais. Por outro lado, há camadas mais jovens da população que claramente têm já um outro nível de desenvolvimento escolar, para já, muitos do 12º ano e com um curso superior, e já têm outra consciência do seu ser, do seu corpo. E outra coisa mais interessante, das múltiplas facetas que se considera hoje no ser humano, não é? Já há pessoas que chegam ao gabinete e percebem e questionam se o fator A não está ligado com o fator B e se o B não está afetado com o C, portanto, desta inter-relação múltipla que há dentro do corpo. Portanto, eu acho que temos aqui dois grandes grupos. É muito uma parte da nossa população que não quer saber, não se preocupa muito bem, que vem realmente marcado por questões culturais que vêm de trás e déficit de formação e que simplesmente lega no profissional de saúde, seja qual for. Mas já temos alguns que outras pessoas já estão bastante informadas e começam a ter outro nível de conhecimento e que vão à internet e consultam, tendo a sorte ou o azar de encontrar boa e má formação, ou vão a colóquios, ou vão a outros de livros profissionais, revistas profissionais e que vão se interessando cada vez mais. Portanto, espero que o futuro caminhe por aí cada vez mais, não é? Deixa-me só pegar aqui só um bocadinho na questão que falaste, que eu acho que o que me choca às vezes mais até nas populações mais jovens, por exemplo, que já têm algum tipo de antecedente pessoal, e eu trabalho muito na parte da cardiologia, mais associado a arritmias e essa parte, que são coisas às vezes que são problemas recorrentes, não são tratáveis na hora, mas depois há uma probabilidade de recorrência assim um bocadinho maior. E que nos antecedentes pessoais já está descrita arritmias e etc. E depois quando eu questiono, eu não sei, tive qualquer coisa, mas eu não sei o que é, não sei. Eu acho que isso é o que mais me choca, pelo menos nas populações mais jovens, exatamente por causa daquilo que eu tinha falado no início. Porque existe já um avanço tecnológico e um acesso ao conhecimento que é muito mais facilitado do que propriamente para populações mais velhas, pronto, mesmo utilizando esse termo. E eu consigo às vezes perceber que as populações mais velhas sabem mais dos problemas que têm do que propriamente as pessoas mais novas e acabam por ter esse, vamos falar, desleixo em relação à própria saúde e à própria percepção que eles têm do corpo e das doenças e das limitações que eles têm. Só mesmo um ponto só para adicionar aqui ao discurso também do Pedro. É uma fantástica questão ou pergunta, Fábio, porque isto é assim, eu acho que o desconhecimento do corpo humano ou da saúde cá em Portugal, e eu acho que na maioria dos países, vem do facto que, primeiro, não há essa formação tão bem, vamos dizer assim, investida nas escolas. Hoje, sim, podemos ver escolas a formarem ou a darem educação sobre o corpo humano, isso é verdade. Só que eu acho que a lacuna vem do facto que talvez não haja tanta interação com os profissionais de saúde. Por isso, eu digo isso porquê? Porque nós decidimos, houve uma altura na nossa clínica que decidimos que era importante nós irmos às escolas e fazermos palestras e workshops para educar justamente os jovens sobre a saúde e também sobre o sistema neuromusculoesquelético, que é a nossa área profissional, porque há um grande desconhecimento e a nossa surpresa é que somos muito, muito bem-vindos pelos não só os professores, mas também os jovens, e ficam impressionados e muitos deles até acabam por se interessar pela profissão. Eu acho que eu lembro-me sempre, quando há uns 45 anos atrás, já tenho 54, que lembro-me sempre do dentista que foi à minha escola no primeiro ciclo e que veio nos ensinar como escovar os dentes e como passar o fio dental, e isso ficou marcado para o resto da minha vida e foi como me motivou a eu cuidar e ter uma higiene dentária. Também me lembro do meu pai, por exemplo, dizer assim: olha, nunca deixes chegar
o depósito de gasolina à reserva. E porquê? Bem, porque o depósito de gasolina tem impurezas no fundo e se a gente deixar não é, o depósito chegar à reserva, essas impurezas acabam por ir para o motor e acabam por criar problemas. E então o meu pai, o que ele estava a dizer é que estava a dizer cuida do teu carro ou né, cuida da tua saúde, neste caso para criar esta metáfora de uma forma preventiva. E essa é a segunda lacuna, é que nós fomos educados a cuidar do nosso corpo de uma forma onde só devemos consultar quando temos um sintoma, quando na realidade eu acho que é importantíssimo nós fazermos ao nosso corpo uma prevenção e que se fizéssemos essa prevenção logo de início, logo desde a nossa infância, hoje teríamos um sistema de saúde com muito menos stress do que temos presentemente. Então eu acho que essa educação cabe aos profissionais de saúde, talvez, já que o sistema de educação não faz, de realmente investir ou dedicar ou doar algum desse tempo justamente a educar os jovens, talvez nas escolas, e que eu acho que os professores têm essa abertura e até acham que é interessante porque é a parte prática, não é, da educação que eles dão muitas vezes em biologia ou em saúde humana. Sim. Francisco, mais diretamente para ti. Se nós pegarmos nesta ideia da pulsação cardíaca e de uma batida de uma música, às vezes são lógicas muito parecidas. Alguma vez disseste a algum paciente para escutar menos notícias, mas mais Mozart, por exemplo? Eu acho que... uma boa questão, porque eu acho que numa época em que, e acho que também foi o Pedro que falou, na parte do acesso à tecnologia e pesquisar os sintomas, eu acho que tende sempre, quando uma pessoa chega ao hospital e tende esse contacto direto por trabalhar na urgência, a pessoa chega ali com uma situação emergente ou urgente, e muitas das vezes aparecem pessoas com ataques de ansiedade e etc, porque foram pesquisar um sintoma e só de uma dorzinha já pensam que têm ali um 31 para resolver. E acho que nunca disse para ninguém escutar música, porque pronto, lá está. Acho que não me lembro de todo, mas gostei da associação entre os batimentos por minuto, porque a unidade de medida é sempre a mesma. Mas acho que para se afastar um bocadinho desta parte de pesquisar os sintomas e não, se calhar não, pelo menos não procurar em sítios que muito provavelmente são desinformação ou informação errada. E a informação não é que seja errada, porque um sintoma é muito vasto, não é? Um sintoma pequeno não é assim tão específico de uma doença só, como nós sabemos, mas pelo menos para cingir à informação de fontes corretas e de saber de onde está a ser informado. O Dr. Google às vezes é aquilo que nós sabemos que é, mas acho que nunca para se afastar desse tipo de informação, sim, para não ligar à informação e ouvir mais música, acho que não, mas devia, mas não, nunca fiz essa associação. Eu por acaso já achei muito curioso, realmente a tua questão está muito pertinente. E em saúde, quando nós temos uma visão cada vez mais global do paciente, na relação mente-corpo do ser humano, com biopsicossocial, não esquecer a parte mental e emocional é fundamental. E de facto, a tragédia que nos entra pelo ecrã adentro da televisão ou do rádio, que as notícias são tão assoberbantes em termos de stress e o tirar a atenção da pessoa, focar a atenção nestes pormenores da pessoa. E há pessoas que têm, não sei se terá algum nome patológico, mas há pessoas que estão completamente pegadas por exemplo, à CMTV, que é por excelência, assim fazer o jornal das desgraças, né? Porque toda a hora naquele canal morreu alguém ou alguém matou alguém. E isso está a levar as pessoas a um nível de stress desnecessário, porque as pessoas quase que estão a viver a vida dos outros como se fossem a dele, e a vida não é deles. E por acaso uma das recomendações que às vezes eu faço é exatamente desconectar um bocadinho dessa realidade, não se deixar assoberbar por essas notícias de hora após hora, que há pessoas que levam horas a ver este tipo de jornais de informação, e descontrair um bocadinho mais, ouvindo uma boa música, mais calma, ou meditando um pouco. Esse por acaso é uma das recomendações que já tenho feito. Pronto. E Pedro, em Portugal ainda se toma
desculpa, Osteopatia. a osteopatia, não sei, vem-me osteoporose de repente à cabeça, a osteopatia, como ainda uma medicina de recurso. Sentes que isto é falta de literacia financeira ou é pouca abertura institucional? Ainda há mais a montante. O problema é muito maior que esse. Não só da literacia corporal em geral, no aspecto educativo, como dizia o Nelly muito bem, ou seja, o crescimento educativo das nossas crianças tem que ser muito mais do que matemática ou português e línguas, e cada vez mais chegarmos com outros conteúdos que são de interesse até para as crianças, e podia ser também o conhecer melhor o seu corpo, mais e melhor o seu corpo. Isso era importante. Em Portugal temos um problema em que a verdadeira prevenção, na minha opinião, não é feita. E isto é claramente uma escolha política e governamental e institucional. Porque hoje, se a gente formos pensar em termos de prevenção, o comum das pessoas poderá associar a prevenção à vacinação, eventualmente. Será o único ato de prevenção que se institucionalizou. Que pode ser questionado ou não, isso é outra questão, isto é outra parte. E os outros pilares onde deveria assentar a prevenção em saúde são pouco trabalhados. E esses pilares fundamentais, como comer bem. Comer bem depois é muito discutível, o que é que se vai comer. Mas comer comida saudável, de boa preparação, de uma origem isenta de poluição, em equilíbrio, como se come e quando come, são várias questões que deviam ser ensinadas, mais motivadas a comer melhor. Dormir bem, aí já diziam os nossos pais, os nossos, deitar cedo e cedo erguer, muitas vezes é algo que não se cumpre. Ser feliz, ter uma família feliz. As crianças, não vale a pena vacinar uma criança se pai e mãe não são equilibrados, se não tens uma família central, um núcleo coeso, feliz, amar e ser amado. Tens aqui alguns pilares que eu considero fundamentais na questão da prevenção, que são muito pouco trabalhados. Então, a verdadeira prevenção se calhar não se faz. E estamos sempre em medidas em saúde que é resolver a urgência e a emergência muitas vezes. Na área da osteopatia, na área da quiroprática, são vistas como áreas de segunda linha, infelizmente, quando se calhar na verdade são áreas de conhecimento científico que preconizam muito mais meios de trabalho que permitem verdadeiramente a prevenção. Quer ao nível musculoesquelético, com a osteopatia, com a quiroprática, quer outras áreas de prevenção muito mais importantes que se poderiam e deveriam fazer ao longo do dia, ao longo do ano, e não recorrer só quando se instalam sintomas, muitas vezes são urgentes, só liga, só aparece, quando de facto tem alguma condição já de limite, muitas vezes. Faz pouca prevenção, de uma forma geral na sociedade, isso é algo que não está devidamente enraizado, nem educado, nem o nosso sistema governamental e institucional está preparado para isso, e talvez não o desejo, mas isso é outra história. E eu acho que é interessante porque, efetivamente, se esta prevenção fosse feita, se calhar acabava por tirar um bocado de pressão do Sistema Nacional de Saúde, exatamente porque as pessoas só procuram o Sistema Nacional de Saúde quando já têm algum sintoma, não é? Quando já estão desconfortáveis, e é muitas as histórias que chegam ao hospital de eu já me andava a sentir assim há muito tempo, só que agora a dor começou assim um bocado mais. Portanto, se existisse esta prevenção, acabava-se com dois problemas, que é, se calhar, tínhamos uma saúde geral muito melhor, não é? Em estado muito melhor do que está, e depois o Sistema Nacional de Saúde também não estaria assim tão sobrecarregado como está atualmente, que pronto, depois torna-se uma situação um bocado insustentável e depois até se questiona, e como se questiona muito na mídia agora também, esse Sistema Nacional de Saúde, que é dos melhores que existe, mas acaba por ser sempre questionado. Se existisse esta prevenção, se calhar neste momento até estávamos numa situação um bocado melhor, se fosse então também por exemplo, na saúde laboral há imensos estudos que mostram que se houvesse de facto uma verdadeira prevenção em saúde laboral, a abstenção ao trabalho, as baixas, as percas, o impacto económico que tem a abstenção ao trabalho, se reduzisse imenso. Portanto, é
uma área onde se vê claramente a falta de prevenção, a falta de desinvestimento na prevenção, por exemplo. E especificamente para o Neil, não tocando aqui, ou melhor, tocando aqui num ponto de polémica, mas acho que é pertinente realmente explicar melhor esta prática. Há quem diga que a quiropraxia acaba por ser quase um placebo, e há quem diga que também é quase um toque de magia ao mesmo tempo. Em que sentido é que termina o mito e começa a ciência? Boa pergunta. Eu antes de ser quiroprático fui paciente, não é? Então tive a fantástica oportunidade de poder comprovar os benefícios da quiroprática. Eu tinha 18 anos, tinha dor de costas, tinha ciática, tinha dor de cabeça, tinha asma e após recorrer à medicina convencional, após recorrer a vários outros especialistas de saúde, lá um colega me recomendou de eu talvez ir ver o quiroprático. Eu nessa altura não desconhecia, pensava que a quiroprática era uma especialidade da medicina, mas quando vim a descobrir, vi a parte holística da quiroprática. A quiroprática, a sua função é de restabelecer o bom funcionamento do sistema nervoso, por isso o sistema nervoso é o sistema mestre do corpo humano que controla todas as funções orgânicas do nosso corpo. E o que aconteceu foi que, derivado de problemas biomecânicos a nível da coluna, é que eu estava a ter essas ofensas ou irritações nervosas que me estavam a provocar então essas dores. E o que é que aconteceu? Após 3 semanas deixei de ter dor de costas e ciática, após 1 mês e meio deixei de ter dor de cabeça e após 3 meses deixei de ter asma. Por isso, naquela altura, se realmente alguém pensasse que era um placebo, pronto, talvez qualquer profissão devia ter feito exatamente o mesmo para eu sentir o alívio que senti, não é? E a correção que senti. Por isso, a partir desse momento, não há dúvidas, não é, que não foi só da minha experiência, mas depois também há estudos científicos, há estudos clínicos que demonstram a eficácia da quiroprática. Por exemplo, saiu um estudo agora ultimamente nos Estados Unidos onde fizeram a comparação entre a toma de opioides e os tratamentos quiropráticos, e não há dúvidas que os tratamentos quiropráticos tinham uma grande vantagem a nível de resultados clínicos em comparação aos opioides, e nos Estados Unidos há uma grande epidemia, não é, de abuso de opioides, e que é importantíssimo, e que foi o que foi recomendado, é de consultar, não é, a quiroprática antes de tomar a decisão de tomar qualquer opioide. Por isso, muitas vezes essa parte placebo é falada infelizmente pela nossa comunidade médica, e porquê que será? Talvez é uma questão política, talvez é uma questão económica, não sei. O que eu posso dizer-te, Fábio, é que eu há 35 anos que eu não consulto um médico e há 35 anos que eu não tomo um comprimido farmacológico. Meus filhos, tenho 4 filhos, e dos 4 filhos nenhum deles necessitou de consultar em medicina clínica, e nenhum deles tomou um medicamento desde que nasceu. Agora, porquê que isso acontece? Porque nós temos esse conhecimento de poder detectar quando algo está a aparecer no corpo, trabalhar de uma forma preventiva, estimular o corpo a fortalecer de uma certa forma mais natural, e acaba por eu, ou a minha esposa, ou meus filhos acabarem por ser capazes de combater qualquer infecção que exista e não a deixar desenvolver, para que um dia, não é, acabe por chegar a uma bronquite ou uma pneumonia, uma situação grave. Por isso, por causa disso tudo, é que eu e a minha esposa, que somos da mesma profissão, decidimos de criar vários workshops e palestras para justamente educar os nossos pacientes a poderem fazer exatamente o mesmo, a mesma prática que nós fazemos na nossa casa, no nosso agregado familiar. Isso tem dado enormes resultados, porque vimos que os nossos pacientes acabam por cada vez ser mais independentes na sua saúde, e eu acho que se nós trabalhássemos, se o nosso sistema de saúde trabalhássemos dessa forma,
que seria fantástico, porque iria criar muito menos stress, né, no sistema ambulatório, porque a nossa medicina é essencial. Ela é essencial para as urgências, é essencial para situações, não é? Se eu tivesse um acidente de carro e que tivesse uma fratura aberta, o primeiro sítio que eu vou é um hospital. Eu não vou ver o quiroprático, o osteopata, eu vou ver o ortopedista que me vai ajudar nesse sentido, mas deveríamos estar a utilizar muitas vezes a nossa medicina, quando a gente diz que as medicinas quiropráticas, a osteopatia ou a homeopatia, essas são medicinas alternativas. Eu acho que não deviam ser medicinas alternativas, deviam ser medicinas de primeiro contacto ou profissões de saúde de primeiro contacto, e realmente a nossa medicina tradicional, convencional, ser a medicina mais alternativa, que é aquela medicina que nós vamos ver quando as coisas realmente estão num estado que já são irreversíveis. E nós não temos essa visão presentemente, porque talvez justamente haja algumas situações, não é, políticas ou económicas que nos impede de realmente dar valor à saúde humana, e talvez estamos a dar valor mais a uma situação económica ou política. Eu acho que enquanto isso não mudar no nosso país e em muitos outros, nós vamos ter também grandes dificuldades em poder fazer em que o nosso mundo seja mais saudável. Okay? E começa pelas 3 componentes básicas do ser humano, que é uma alimentação equilibrada, como falou aqui o Dr. Pedro, um pensamento equilibrado, não é? Uma parte mental e emocional equilibrada, e depois uma parte física equilibrada, que é os cuidados, a manutenção do corpo humano, e depois introduzir, não é, a parte do exercício físico, dos alongamentos, na parte mental e emocional, os cuidados, não é, no equilíbrio através de meditação, de outros exercícios que vão ajudar as pessoas, não é, a ter esse próprio equilíbrio mental e emocional. E eu fico imenso surpreendido quando eu tenho um paciente, não é, que tem 40, 50 ou 60 anos e que não sabe que deve beber 1,5 litro de água por dia para ter saúde. Não é? E isso é grave quando a gente chega a essa idade e não sabemos que devemos estar a consumir essa quantidade de água para justamente ter uma boa função fisiológica no nosso corpo. É sinal que alguém não está a fazer o seu trabalho. Não queria interromper, mas temos de voltar aqui para a nossa parte do passatempo. Portanto, então vou pedir aqui à produção que prepare aqui a logística. Portanto, tem 2 minutos para responder dentro desse cesto. Não é necessário que seja por ordem. A questão é, o Nil lê em voz alta um papelinho, só pode passar ao próximo assim que completar a frase. Tentarem responder de forma mais criativa e mais instantânea possível. Quanto mais frases conseguirem completar, mais vagas vamos abrir na nossa agência privada de colocação em parceria com a FDF Consultoria Ilimitada, para tentar realocar pessoas no mercado de trabalho. Pelo menos é uma tentativa de ajuda nesse sentido. Portanto, quantas mais conseguirem, mais vagas vamos abrir hoje. Ok? Portanto, podemos? Começamos. E 3, e 2, e quando quiserem. O país que valoriza o fado, mas não o fadista, é um país que é ingrato pela sua população. A minha linguagem corporal mais comum é... Bom, dos portugueses... A linguagem corporal mais comum desejada pela maioria é o descanso. E o relax. Penso eu. O maior luxo que um artista pode ter é o público. É mesmo, a audiência. O joelho esquerdo tem ciúmes do direito porque não é tão competente, porque não faz exercício suficiente. O público só valoriza a arte quando se sente feliz com ela. A dor crónica é muitas vezes vista como como um escape, se calhar, às vezes, essa dor crónica, às vezes as pessoas acabam por desleixar, portanto acaba por ser um escape. Escutar o meu corpo é como amar Deus e a minha família.
criar em Portugal é como tentar pintar. Criar em Portugal é como tentar pintar. Ui, não faço ideia. Criar em Portugal é muito difícil, porque há muitas barreiras. Portanto, pintar não há de ser com um rolo nem com uma trincha, há de ser tentar pintar com um pedaço de carvão tirado de uma fogueira. É difícil. A melhor coisa para moldar com os pés é barro. Foi um bocado à toa, desculpem. Ok. Portanto, quantos papelinhos temos? Tenho 3. 3 de cada. 3, ok. 9. 9. Ok, 9 vagas hoje. E está acima ou abaixo? Só para Está saber. na média, está na média. Boa. Para não nos sentirmos já Os mal. papelinhos vou deixar que deixem na caixa ao lado. Portanto, vocês, há aquele ditado normalmente que se diz que é faças o que eu faço, não, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Vocês, enquanto profissionais de saúde, quais é que são aqueles sentidos assim meio conselhos de hipocrisia em que vocês dão, mas vocês não o fazem todos os dias como também deveriam? Pois, nós também, acima de tudo, somos humanos. E como bons humanos também temos os nossos pecados que cometemos. Claro, como profissional de saúde, temos que manter uma linearidade, né? Uma coerência no nosso discurso com o paciente, visando o seu melhor bem-estar, a sua recuperação. Eu, no meu caso específico, tenho o meu padrão alimentar é essencialmente dentro daquilo que eu preconizo, não fujo muito. O meu padrão de sono também. Diria que não faço todo o desporto que gostava de fazer, não tenho muito tempo. Tenho os meus passatempos que me permitem ter uma fuga e de escape, que eu também peço sempre aos pacientes. Gosto de ler, tenho grupos de estudo, gosto de ouvir música, gosto de descansar, dormir as testas, usufruir da família, dos filhos. Não sou um grande pecador. Eu diria que talvez mais na questão de não fazer todo o desporto que eu gostaria de fazer, que mais que me faria falta, é talvez o meu pecado. E um bocadinho como o Mel estava a dizer, sou um bocadinho preguiçoso para beber água. Faço sempre o meu esforço para o meu 1,5 litro de água, e esse é um bocadinho o meu pequeno pecado. Mas no essencial não sou um grande pecador em relação àquilo que eu costumo preconizar. Mas temos sempre algo para aperfeiçoar. De qualquer forma, uma das essências da vida é que a gente se sinta feliz e se mantenha feliz. Colocar demasiada pressão e se tornarmos escravos, literalmente, daquilo que são os guidelines de uma boa saúde, se isso não nos trouxer prazer ou se for um fator de stress adicional, também podemos sempre pô-lo um bocadinho em causa, né? Portanto, a pessoa tem que conseguir adotar atitudes dentro daquilo que para ela se sinta razoável e sempre não constituído um esforço, mas um prazer. E nem todas as pessoas poderão caminhar, sentirão o prazer de caminhar 1 hora todos os dias, nem todas as pessoas sentirão o prazer de restringir algumas questões alimentares, por exemplo o café. Às vezes dizem, quantos cafés bebem? 4, 5 ou 6 por dia? Tem, do ponto de vista bioquímico, um certo impacto. Vamos tentar reduzir. E há certas pessoas que reduzir vai ser um fator de stress. Temos que aqui negociar um bocadinho. Portanto, a pessoa também tem que se adaptar ao seu dia-a-dia, promovendo a sua saúde, e que aquilo que a gente sugira não seja demasiado impactante negativamente, no sentido de ser estressante, ou ser mais um fator de stress, mais uma dificuldade. Mas pronto. Mas na essência daquilo que eu preconizo, eu diria que a grande maioria eu cumpro. Eu acho que a mim também, lá está, acho que acaba por tocar aqui um bocadinho no assunto que o Pedro também trouxe, que é os conselhos que nós damos às pessoas e que propriamente eu dou às pessoas, tipo, tem que descansar mais, tem que beber mais água, acaba por me tornar um bocado hipócrita, porque eu depois vendo e avaliando caso os meus comportamentos, se eu fizesse tudo aquilo que eu estou sempre a dizer às pessoas para fazerem, eu se calhar até era imortal. Portanto, eu já tinha aí anos para viver, que é o que não acontece, porque eu também trabalho muito por turnos, portanto, durmo muito mal, durmo muito pouco, e depois também, tendo esta parte também da música, acabo por os meus dias
dias são sempre comboios e autoestradas em que eu tenho que estar ali, depois vou para ali, depois tenho que fazer tudo no hospital, depois tenho que ir para o estúdio, pronto, acabo por andar sempre assim, correr um lado para o outro, e efetivamente aquilo que eu depois passo às pessoas é completamente o contrário daquilo que eu próprio faço comigo, portanto. E depois há aqui outra parte, que esta também foi a parte que o Pedro tocou, mas há outra parte do quase que estamos a tornar-nos hipócritas ao ponto de dizer às pessoas para fazermos estas coisas que depois nós na nossa vida não fazemos. E depois havia outro assunto que eu também agora escapou-me, mas hoje também fiz noite no hospital, portanto estamos a ter este padrão aqui, mas é aquela parte do também, quando nós sentimos um sintoma, acabamos por desvalorizar um bocadinho. E aconteceu-me agora há pouco tempo o desvalorizar um bocado, estava a sentir a minha voz assim um bocado mais estranha, uma dor assim a cantar que eu não desvalorizei, lá está, que é aquilo que eu às vezes preconizo para as pessoas não fazerem, que é não desvalorizem o sintoma, porque um sintoma é um sinal do vosso corpo. Algo aqui está um bocado instável, vamos tentar perceber o que é. E eu acabei por desvalorizar e só procurei o otorrino, o laringologista, já numa fase em que, olha, agora se calhar já tenho que fazer um bocado de terapia da fala, exatamente porque este esforço que tu andaste a fazer este tempo todo fez com que a tua voz se sentisse. E eu sentia sintomas, acabei por, agora com a rotina do dia-a-dia, acabei por desvalorizar. E efetivamente, pronto, é essa parte minha do faz o que eu faço, não, faz o que eu digo, não faças o que eu faço, acaba por me tornar um pouco hipócrita exatamente por procurar apenas já fora da prevenção, como eles estavam a dizer, e acabei por, lá está, sobrecarregar, mas isto agora não é para estar-me a fazer de vítima de todo, mas acabei por sobrecarregar o Sistema Nacional de Saúde, que se eu tivesse feito essa prevenção, lá está, não precisava ter já procurado esse fim de linha, digamos assim. Mas acaba por ser um bocado esta hipocrisia do faz o que eu digo, não faças o que eu faço, porque eu faço exatamente o contrário daquilo que eu digo. Acho que é mais por aí. No meu caso é muito fácil, é óbvio, é visual, são os 10 quilos que eu tenho a mais no meu corpo e isso acontece por causa de eu adorar comer. Eu gosto de cozinhar e cozinho bem e gosto de dar prazer também à minha família. Em cozinhar bem e então gosto de provar e gosto de experienciar várias comidas internacionais e depois aquela parte também do social, não é? Socializar quando estamos a comer e beber também é algo que eu valorizo bastante. E depois é certo, acabamos por às vezes ir além daquilo que o nosso corpo necessita a nível de consumo de alimentos. E a outra razão também é o facto do horário de trabalho obrigar muitas vezes em comer tarde, e isso é certo que não é a situação que não é muito saudável. Nós no Canadá, e acho que também nos países nórdicos, a nossa hora de jantar é às 5, 6 horas da tarde, em comparação a cá em Portugal, que muitas vezes é tudo acima das 8 horas. E então isso acaba por também fazer em que a nossa digestão não seja tão eficaz depois disso e acabar por acumular mais gorduras no corpo. Por isso é certo que o meu objetivo é de chegar aos 100 anos com saúde e eu sei que dentro dos próximos 46 anos que me restam, não há dúvidas que eu tenho que fazer alguma coisa para justamente libertar-me desses 10 quilos que eu tenho a mais. Temos que encerrar por hoje. Gostava também então de convidá-los a dar aqui um breve apelo, se tiverem alguma mensagem para dizer e também se quiserem promover algum projeto que tenham entre mãos. De qualquer das formas, vamos também deixar aqui todos os links para quem quiser se inscrever nesta agência privada de colocação para as vagas que estão abertas. E pronto, deixamos este apelo final e agradeço mais uma vez por terem cá vindo a esta conversa assim meio informal, mas creio que é bom juntar assim ideias e trazer assim diversas perspectivas. Obrigado. Obrigado. Só queria deixar um apontamentozinho final, porque nós não chegámos a falar da segunda pergunta que tu acabaste por fazer às crianças, da música, um médico ou um doutor que estivesse também na música, porque também é uma parte que me toca a mim e eu queria só deixar claro que um médico
que seja música, artista, qualquer que seja a área, não vai deixar de dar apoio. Acho que a criança até falou na parte, se estivesse no INEM, tinha que dar um concerto à mesma hora, se calhar ia dar um concerto. Acho que foi engraçado, mas lá está, queria que só tranquilizar a criança que nós não deixamos de dar apoio a ninguém, até porque nós, de uma forma boa, saudável, ou não saudável, lá está, quando andamos sempre a correr, conseguimos chegar a todo lado e pronto, acho que essa parte também, lá está, pegando também no meu projeto pessoal, acabo por conseguir fazer essa ligação boa, portanto está tudo tranquilo, nós não deixamos de dar apoio a ninguém. Mas isto abre aqui uma questão muito gira, dava para outro debate, que é até que ponto é que o ambiente que se vive num hospital, por exemplo, ou um centro de saúde, seja não deveria ser reequacionado. Nós temos o hospital, pela força de contexto, onde queremos lidar com muito sofrimento humano, não é? Mas até que ponto não falta mudar a arquitetónica de todo o ambiente em saúde para otimizar a própria saúde? Sim. Para não sermos contextos de sofrimento tão marcado, de tanta ansiedade, e eventualmente ter um ambiente hospitalar mais relaxado, que necessariamente há de proporcionar outras condições de recuperação ao paciente. E, por exemplo, quando temos crianças, né, que vivem padrões de medo assustadores naquele contexto, e a música se calhar seria muito bem orquestrada como uma melhoria considerável naquilo que é o ambiente saudável, ou que deveria ser um ambiente saudável, que muitas vezes não será certamente. Eu falo muito em termos pessoais e lá está, da profissão. Eu acho que é uma profissão, todas as áreas da saúde na realidade são profissões que acabamos por lidar com emoções que às vezes não são nossas para lidar, ou seja, nós temos que ser empáticos o suficiente para percebermos que temos à frente uma pessoa que sofre e que procura, lá mais na minha área, que estou mais ligado com a urgência e etc., em que a pessoa tem um problema agudo e procura-nos exatamente para terminem as minhas dores. Eu estou mal agora, eu quero só não ter estas dores ou não quero me sentir assim. Nós acabamos por lidar com as emoções dessa forma e acaba por... A música, para mim, funciona tanto como um hobby. Obviamente que eu gosto imenso de música, até podia gostar de outras coisas, mas acaba por ser uma forma de escape e para um sítio bonito e também para lidar com essas emoções. Acabo por transformar essas emoções boas ou más, porque há casos que correm bem e outros casos que correm mal. Acabo por transformar essas emoções e esse quase que peso emocional em arte. E eu acho que isso, aqui como o Pedro estava a dizer, acho que se isso fosse se calhar uma coisa mais mais colocada no hospital e mais colocada no profissional, quer seja no profissional, quer seja no utente, lá também como a questão que tu perguntaste da parte do Mozart, acho que seria uma mais-valia exatamente porque funcionar como escape, porque aquilo é um sítio, lá está, de sofrimento, não é? Porque a pessoa só procura um hospital quando está mesmo a sofrer, não é? Obviamente a rotina não, mas a urgência especificamente quando está mesmo a sofrer e que está... não está no seu estado saudável, normal, como desejaria estar. Ao contrário do que acontece, por exemplo, quando vai a uma loja de roupa ou assim, que a pessoa só lá vai porque quer comprar uma roupa e está tudo bem. No hospital, as pessoas às vezes estão lá mais que obrigadas, porque ninguém quer ir ao hospital, ninguém gosta de estar numa urgência, que é normal. E eu acho que ter este tipo de arte e juntar a arte com esta parte, acho que seria também uma parte importante, pela prevenção também e lá está também por... Criar processos de humanização. Exatamente. Temos mesmo que encerrar. Não sei se o Nilo quer dizer mais alguma coisa. Eu só queria terminar dizendo, agradecer-te, Fábio, pelo este convite e também convidar os nossos ouvintes que, se estiverem interessados em justamente ter mais conhecimento sobre a saúde, nós temos vários workshops que oferecemos gratuitamente através do nosso website quiropraticanv.com e que justamente quinta-feira vou ter um sobre as causas do stress e os efeitos que têm sobre a nossa saúde. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.